E conforme for entrando, os que chegarem, a gente vai habilitando aí, né? Só ver aqui. Boa noite aqui para quem eu estou vendo agora. Patrícia, Télia. Boa noite. Claudete, a gente faz um cálculo, Deus faz um cálculo, né? É. Sempre, lembra? Quer fazer Deus sorrir? Conte para ele seus planos. Então, olha eu aqui. É isso aí. Ai, Deus. Boa noite, Manuel. Vem, Pedro, vem. Então, deixa eu quieto. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, você tá. Bom, como vocês sabem, nós estamos gravando, né, o trabalho, tanto para os que não puderem participar depois assistir, como se alguém, às vezes, ficou com alguma dúvida, tal, né, a gente vai passar o link e aí vocês podem acessar. Eu vou subir para o YouTube e aí vocês podem acessar para rever a aula, se quiser, ou quem não assistiu, né, poder assistir. Então, não perde, né, ninguém perde o trabalho, né? Muito bem. Então, todos estão cientes aí do nosso trabalho. Tem um banquinho e uma cadeira lá na cozinha. Então, em acordo com o programa, né, que eu passei, nós vamos hoje falar são 2 itens, né, que a gente resumiu para falar em uma aula só, né, em uma mentoria só, que um item é o item que se chama Minha Estrada, e o outro item, Equipe Regenera Psi. Só para lembrar, todos esses itens que nós vamos estudar, eles fazem parte do nosso livro, ok? Então, esse item de hoje tem o número, aquela programação que eu passei para vocês, tem o número. Então, se você falar assim, eu gostaria de ver no livro, está lá no livro, tá bom? Só vamos explanar, tal, abrir, e também vai ter a possibilidade de perguntas concernentes ao tema abordado, e também perguntas que tenham a ver com a dúvida de vocês no trabalho que eu sei que a maioria já iniciou, talvez, acredito que todos, né? Então, vai ter essa possibilidade na psicomentoria. Então, o primeiro item, que se chama Minha Estrada, que é o item 1.1.1, é o primeiro de todos, né? Eu falo um pouco nesse item sobre a minha trajetória, porque isso se confunde com a própria criação da técnica, ou seja, os espíritos foram me conduzindo, então, no decorrer desse processo, já foi acontecendo, sem que eu soubesse, as bases, né, do trabalho, que nós podemos dizer que a minha estrada foi, de alguma maneira, um laboratório, né? Onde eu fui fazendo experimentações, onde eu mesmo, né, fui parte dessas experimentações, e isso foi criando uma possibilidade de ter a vida, né, como uma professora, né? Como é realmente, a vida é uma professora. Então, se eu encaro essa minha trajetória, né, como um laboratório vivo,
né, de experiências espirituais, científicas, humanas, né? Isso tudo foi dando origem ao caminho terapêutico que depois eu fui entendendo, fui juntando as peças, né? Um caminho inovador, transformador, que redundou na formação da corrente de restauração integral. É interessante que quando eu era criança, criança faz pouquinho tempo atrás, né, Claudete? Faz pouquinho tempo. E era engraçado que eu tinha umas brincadeiras assim que não era bem não era bem da época das crianças, né? Então, eu adorava brincar, por exemplo, de cientista. Eu era o cientista, né? E aí eu fazia experimentações e tal, né? Tentava produzir mais coisa infantil, né? Claro. Mas, assim, isso já mostrava que eu tinha um ímpeto para ir para esse lado, né? Também, desde de criança, de jovem, na verdade, eu escrevia, né? Nem sonhava, palavras que eu nem sabia que existiam, eu colocava, né? Nos textos, né? E é óbvio que isso eram arquivos de vidas passadas, e pelo trabalho que nós fomos fazendo, nós fomos desenvolvendo a intuição e a capacidade de fazer a leitura, né? A leitura desses arquivos do passado, ok? Então, a partir dessa possibilidade de fazer a leitura dos arquivos, eu fui conseguindo, no decorrer aí de 20 anos de várias experimentações, que acabaram gerando, vamos dizer assim, acabaram gerando oportunidades, muitas delas muito doloridas, e que foram despertando para esse caminho que nós acabamos chegando. Então, eu passei por depressões, né, profundas, né, extremamente, eu vivi sempre sob uma extrema pressão espiritual negativa, dado a fatos do passado, né? Compromissos sérios do passado, com muitas pessoas, né? Em muitas situações de poder, de mando, de sexualidade aviltada, enfim, vários tipos de situações, e isso me rendeu uma fila enorme de inimigos e também de parceiros, né? Parceiros são aqueles que participavam dos momentos de incoerência que nós vivíamos lá atrás. Então, isso também foi abrindo algumas janelas em mim, e, e depois, estando dentro do centro espírita, eu fui aprendendo, né, através de trabalho, né, trabalho mediúnico, terapêutico, né, e no decorrer de todo esse tempo, eu sempre fui, eu sempre fui encaminhado pela espiritualidade para atender pessoas, né, ou seja, pessoas encarnadas e desencarnadas, de maneira que no decorrer desse tempo todo, foram milhares, né, entre encarnados e desencarnados, através da mediunidade, através de técnicas mediúnicas, né? E, na verdade, nos últimos 9 anos, muito mais intenso, porque há 9 anos eu trabalho com a corrente o dia todo, de cedo até à noite, e, obviamente, pelo processo da corrente, são milhares também de espíritos que foram passando no decorrer desse tempo todo. E isso foi ajudando na liberação desses compromissos kármicos, o que é uma boa pegada para vocês entenderem. Todos nós trazemos compromissos kármicos, né? Basta estar aqui encarnado, não ser um missionário, ponto. Então, nós já sabemos que temos compromissos que nós trazemos como parte kármica, né? A corrente, ela vai
adiantar esse processo para a maioria de nós. Para mim tem sido assim. Por quê? Porque quando nós trabalhamos e fazemos o atendimento da pessoa ali em questão, há, há uma perspectiva muito maior do que nós estamos percebendo. Às vezes a gente nem percebe direito, só sente as energias, né? Mas tem alguns que intuitivamente fazem até uma leitura. Ah, eu senti uma entidade, eu vi uma personalidade, tal, tal, tal. Só que a coisa é muito maior do que isso. Eu vou fazer um relato para vocês de uma terapeuta da corrente, e ela começou a atender um casal. E a mulher do casal, ela tinha uma mediunidade muito, assim, aflorada, muitos anos, então ela tinha bastante domínio sobre isso. Ela relatou um negócio tão interessante que, como ela foi submetida ao tratamento da corrente, e ela tinha essa percepção, ela falava assim para a terapeuta: essa corrente, ela é muito maior do que você imagina. Ela extrapola os limites da sua clínica e ela sai muito para fora do limite físico, o que quer dizer que, obviamente, ela acaba atuando em outras frentes, a corrente. Então, uma pegada legal a gente entender assim: cada vórtice desse que é aberto, da corrente, não é apenas o cliente que está sendo tratado, ele está sendo. Você está sendo também, os seus conteúdos psíquicos e espirituais também passam a ser tratados pela corrente, e outras situações que nós não temos domínio sobre elas. Porque a espiritualidade tem uma carência enorme de ferramentas, de recursos, né, para fazer esse translado das entidades para as suas destinações. Alguns vão para colônias, outros já vão para naves dos irmãos estelares, porque já vão ser levados para fora do planeta. Então, isso aí nem vem ao caso, porque não é para a gente tentar definir ou controlar. Mas o fato é que, como tem muita carência, quando nós abrimos a corrente, os organizadores se utilizam do processo para que mais situações sejam atendidas, ou seja, mais entidades passam, mais energias possam passar. Por quê? Porque está ali um ponto de ligação da natureza física nossa com a natureza espiritual. Como isso não é simples, Milena? Eu quero tirar uma dúvida, mas continue seu pensamento. Como não é simples encontrar, vamos dizer assim, um mecanismo ou médiums, né? Porque isso acontece através do trabalho mediúnico, né? Numa escala bem menor, mas acontece no trabalho mediúnico. Ou seja, não é simples, né? Existem mais pessoas não fazendo isso do que fazendo, é óbvio, né? Dessa forma, cada situação, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Estamos numa igreja evangélica, né? E aí eles começam a fazer aquele culto, aquela formatação de falar, de não sei o quê, papapá. Os espíritos, os pretos velhos, os irmãos estelares, eles estão nem aí qual é a religião, se é isso, se é aquilo. Onde houver material, força magnética, força psíquica e mental, ectoplasmia possível, onde estiver, eles vão utilizar aquilo para encaminhar entidades, essa coisa toda. Então, cada vórtice de corrente que se abrir
também será uma abertura, ele é um portal, né, de abertura para as regiões espirituais, que será utilizado além do tratamento, além de estar cuidando de mim, porque cada pessoa que eu cuido, eu passo pelo tratamento, ou seja, o meu processo de desvinculação de uma série de situações espirituais deixa eu só ver aqui que entrou alguém. Não, Sou eu que estou mudando do computador para o celular, do Ah, celular para o computador. tá bom, tá bom. Então vamos nós. Ah, por conta disso, ele é aproveitado para esse trabalho de resgate, de encaminhamento. Nós não temos a dimensão, ok? Não temos a dimensão, até onde vai, tal, tal. Então, a nossa postura é qual? Vou tratar o cliente, é isso aí, acabou. Tudo que passa disso, nós não temos o controle, a anuência sobre isso, porque isso tem a ver com a equipe formada aí pelos trabalhadores que nós já citamos. Então, basicamente, quando você abre a corrente, você está sendo instrumento para mais benefícios, mais socorro, mais encaminhamento do que a gente consegue aquilatar. Isso aí eu sempre soube que acontecia tanto com o cliente quanto o psicooperador, porém, essa abertura ainda maior é algo que eu fui também aprendendo com o tempo. Milena, você ia perguntar o quê? Logo depois que a gente voltou do módulo da formação, eu não fiz, eu fiz corrente só para 2 animais meus, 2 gatinhas, e passei um tempo sem fazer, só recebendo. Eu recebi muita corrente, me ajudou bastante. Mas a minha dúvida não é essa. Dessa semana para cá, acho que de terça-feira, terça eu fiz a primeira, eu fiz 4. 2 de vídeo, conversando com a pessoa, e 2 mentalizando a pessoa e fazendo a corrente. Dessas 4, em 3, eu fiquei bem revitalizada, enfim, eu senti que a energia estava forte para mim também. Enfim, eu me senti revitalizada, a palavra é essa. Mas teve uma em específico, que quando acabou, eu precisei ficar uns 5 minutos deitada, porque eu senti muito mais denso no meu corpo, sabe? E aí, minha dúvida são 2, na verdade. É comum isso acontecer, de fato, meio que... Ou foi alguma proteção que eu não fiz para o meu campo, e aí eu terminei acessando mais do que eu deveria acessar na hora dessa corrente. Então, é fato que existem pessoas que têm energia ou estão naquele momento. Às vezes nem se trata de que a pessoa tenha energia tão densa, mas naquele momento ela não está bem, porque isso acontece comigo, com determinados clientes, né? Então, não está bem uma semana, a energia é mais densa e tal. O que acontece é que, às vezes, como você está começando, e qualquer outro que estiver começando, ainda o processo da movimentação mental ainda não está totalmente treinado, você ainda não está totalmente, vamos dizer assim, não está totalmente treinado e capaz de lidar com aquilo em toda a profundidade. Mas o que você chama de movimentação mental, Adalberto? É você movimentar a corrente. Movimentar a corrente. Então, lembre-se que nós participamos da corrente. Então, como nós participamos, nós temos que fazer o movimento. O sal puro dos Andes, né? Então, está girando ao longo do corpo. Eu mentalmente tenho que fazer esse movimento. E é isso que gera, com o tempo, o seu poder mental sobre todo o processo da corrente, ao ponto de que, se não existisse, entre aspas, por algum motivo a equipe não pudesse te assessorar, você faria o tratamento.
Agora, é óbvio que o ganho com a equipe é muito maior, mas só quero explicar que é possível porque é uma ação mental sobre o magnetismo, sobre o ectoplasma, né? E quanto mais eu faço, eu vou ficando mais adestrado. Isso aí é uma questão passiva, né? Agora, a corrente em si, ela já funciona porque ela é uma estrutura montada para isso. Eu, como psicooperador, quanto mais eu faço, melhor eu vou ficando. Isso é... Então, o que eu senti não foi do campo da outra pessoa, foi o meu Não, corpo se adaptando à energia. pode ser as duas coisas. Pode ser que Ah, o campo dela estava muito denso e você ainda não conseguiu se desfazer totalmente da energia do campo dela, uhum. por conta de você ainda estar começando, né? Ainda estar, vamos dizer assim, você está treinando, você está começando. Então, é natural que numa situação ou noutra você possa sentir isso. Para ter domínio, né, de campo sobre qualquer coisa, corrente ou qualquer coisa, eu tenho que fazer muitas vezes, né? E o exercício é esse. O exercício não é fazer e depois ir aplicar. Aplicar é o exercício, entendeu? Quanto mais pessoas a gente faz, mais a gente adestra a mente ao processo. Agora, uma última dúvida desse assunto ainda. Você falou, inclusive, o termo que, tipo, eu e os outros que estão aqui estamos treinando, começando agora. Mesmo sendo um treino, e eu vou tirar a dúvida porque eu treinei contigo no privado, eu acho. Já se é para cobrar. Mas se eu não cobrar, manda para mim, manda para minha conta. Eu passo, ó, você não fica, eu não quero que você fique com drama de consciência. Eu vou passar meu Pix, você manda para mim, tá? Não, tá bom de drama, já tenho muito. Entendeu? Adalberto, me autoriza a entrada, por favor. Eu também. E Ei, peraí, que eu sou... Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o trem. A gente entra contigo aí. Aqui a gente deixa a gente fica ali no sol. só juntar as cadeiras. Uai. Não esquece me não. Ah, tá aqui. Alberto. Deu certo? Não? Deu, Deu? ela tá fazendo que sim. Tá. Então tá bom. Aí, Claudete está participando. Ficou ok, Claudete? Alberto, Rômulo e Rosângela. Estão todos aí? Estão? Estamos. Uai, então isso vai acabar em pizza? Já quando a gente terminar, se der tempo, a gente vai comer, né? Aí você terminar uma pizza. Então tá bom. Muito bem. Então, prosseguindo, deixa eu ver aqui que entrou outra pessoa. Venha, venha. Tá ótimo, tá ótimo. Vem pra cá. Vai pra lá. Vai ficar perto. Lígia, você queria fazer uma pergunta? Não, eu queria só, porque não ficou muito claro para mim, quando você diz que, eu entendo quando você diz que à medida que vamos fazendo, a gente vai entrando no automatismo. Mas o que você respondeu aí, tanto para a Milena como para a Télia, é assim, a gente tem a importância de à medida que a gente verbaliza, a gente pensar no que verbaliza. Isso. Lembra que isso nós falamos no curso. É um comando mental, verbal e sonoro. Por exemplo, se eu fizer em silêncio. Não, aí você vai estar fazendo mental. Sim, mas aí não tem a mesma força de eu não estar verbalizando. Mesma força. Lembrando que eu preciso de exercício. A força vai ser a medida do quanto que eu adestrei a minha mente para fazer aquilo. Entende? Vai depender disso? Vai depender disso. Quando eu falo,
quando, junto com o comando verbal, eu crio o comando mental, né? Eu participo do processo e sonoro, eu estou usando todos esses recursos. Então, é óbvio que, para mim, treinar, isso dá mais resultados, para treinar. Agora, não quer dizer que eu não poderia fazer só mental. Claro que sim. Por exemplo, a pessoa está num outro país, eu faço uma corrente com ela, o poder mental é que está fazendo isso. A capacidade mental é que está fazendo isso, atuando no campo. Né? Então, sim, quanto mais eu treino, melhor eu fico. Eu poderia fazer só mental? Posso. Inclusive, eu posso fazer assim, como acontece às vezes, uma pessoa pede um pronto-socorro e, por algum motivo, porque quando a pessoa pede um pronto-socorro, eu uso diversas possibilidades, né? Uma delas é fazer um atendimento rápido mesmo, só entra em contato, faz uma corrente, beleza. A outra é fazer a corrente sem entrar em contato, no sentido de eu estar fazendo uma videochamada com ela, entende? Eu falo, não, beleza, fica aí, põe uma água, tal, tal, e eu faço mentalmente, o resultado é o mesmo, entendeu? Então, tudo é treino. O que a gente tem que entender é isso, nós temos que fazer. Quanto mais eu fizer, melhor eu fico. E enquanto eu estou fazendo, a coisa está acontecendo. Certo, Lígia? Ok. Pergunta, Douglas, por favor. Pode falar. É claro que em qualquer movimento, qualquer trabalho, seja físico, mental ou espiritual, existe um desgaste. Não é? Sim. A pergunta é, existe limite, por exemplo, de atendimento através da corrente? Vamos supor, eu posso trabalhar continuamente, todo dia, com a corrente, ou eu devo ter algum tempo de repouso, algum tempo de parada entre... Eu posso trabalhar sempre nesse movimento? Entendi a pergunta. Eu vou responder com experiência pessoal. Eu começo a atender 8, 9 horas da manhã, vou até 10 horas da noite ininterruptamente. Almoço e uma janta rápida. Então, não, porque quando você faz a corrente, voltando ao que nós falamos no início, quando você faz a corrente, você está passando pela corrente. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho. Nós fundamos um centro espírita aqui, em Fernandópolis, e nós criamos as características do centro só terapêutica. Então, era vários tipos de coisa, passe, magnetismo, a corrente não existia ainda. Enfim, só terapêutica. E nós criamos um trabalho de entrevista. E eu tenho, a minha mediunidade é meio Bob Esponja, né? Então, puxa, né? E aí eu comecei a atender como entrevistador. Eu parei, porque eu não dava conta. Como eu tenho essa mediunidade ostensiva e entro no campo da pessoa e atraio, não dava conta. Agora, por que eu atendo hoje o dia inteiro e dou conta? Por causa da corrente. Eu acabo o atendimento, faço a corrente, tudo que está envolvido no campo, drenado, encaminhado, desintegrado, entendeu? Aí vem o outro, para mim, tá... Existe um limite, mas é um limite de cansaço físico. Isso é outra coisa, né? Então, vai, 1, 2, 3, estou trabalhando 10, 11 horas no dia. Então, você cansa fisicamente, mas fisicamente. Não tem a ver com desgaste energético. Beleza? Ô, Adalberto, me tira uma dúvida, que essa dúvida aqui é recorrente, né? Mas vamos lá. Para eu aplicar no meu ambiente, na minha casa, como é que eu faço? Porque assim, eu quero aplicar, mas eu com essa dúvida não estou conseguindo aplicar a corrente na minha casa. Como é que eu faço a corrente no ambiente? Faz.
faz a corrente. Você está no ambiente, você faça a corrente, se imaginando no meio da corrente, né? E faz a corrente, limpando. Você pode mentalizar os quartos, né? Se quiser, mentalizar a sala, tal, tal. Faz a corrente ipsis literis, igual está no roteiro. Abre a corrente, abre o portal de limpeza, abre o portal de encaminhamento, né? Estabeleceu a frequência e começa a fazer a corrente. Você não precisa ter alguém ali, né? Você está fazendo para o ambiente e você está no ambiente. Mas poderia não estar no ambiente. Você poderia fazer isso no ambiente. Ah, eu vou fazer, sei lá, meu salão de beleza não está legal, não tem ninguém lá, agora eu quero fazer. Eu abro a frequência com o salão de beleza e vou fazer a corrente. Entendeu? Não tem nenhum... Gente, dá só um minutinho antes de próximas perguntas, senão eu não vou dar conta aqui. Depois a gente abre para mais perguntas, ok? Bom, dentro aí do trabalho que nós fizemos, nós desenvolvemos, na época, né, um projeto que a gente fazia no Centro Espírita, que nós chamávamos de Projeto PSI, que é Programa de Saúde Integral. Então, aí já fazia parte da preparação da equipe para eu chegar até onde eu cheguei. Claro que eu nem sonhava com isso. Eles mandavam as intuições, nós dividimos o projeto, era 3 pessoas, um lidava com o perispírito, mas no sentido de tudo, mediunidade, energia, e vai por aí. Outro fazia a parte dele era lidar com o espírito, a essência, né, o psíquico, e o outro era fisiológico. Era um bom trabalho, mas, assim, meia dúzia de pessoas participavam, porque tinha que estudar, e não é todo mundo que gosta e tal, tal. Mas foi preparando a gente para os próximos passos, né? A equipe espiritual sempre ali presente e tal. E aí eu entrei em vários compromissos, onde eu fui desenvolvendo as qualidades para chegar onde nós chegamos. Então, orador, instrutor, escritor, médium, né? Médium psicógrafo, eu escrevo, trabalhava como médium de cirurgia espiritual, né? Ainda, às vezes, em algum momento faço, né? Enfim, foram várias coisas, desobsessão, assistência, às pessoas, isso tudo foi criando um movimento e um centro de informações que eram práticos, não teóricos, né? Eram práticos. E daí que aconteceu a coisa, ou seja, da prática que eu tirei a teoria, não foi o contrário, né? Fui experimentando um monte de coisas, tal, tal. Esse projeto PSI era algo que até elaborava um pouco a parte teórica do ser integral, né? A gente estudava isso aí. Mas, a partir daí, nós fomos estabelecendo aí novas perspectivas, e sempre teve 2 espíritos, tem um monte de espíritos com os quais eu tenho relacionamento e com os quais eu tenho amizade e tenho uma dívida de gratidão, em especial na área doutrinária, ou seja, a parte de estudo, de escrita, de projetos e tal, o doutor Sebastian, que é um médico alemão, na verdade é um médico psiquiatra, mas trabalhou muito tempo comigo na área de cirurgia, dado ao compromisso espiritual que eu e ele tínhamos e temos, né? E na área da desobsessão, Pai João Cobu, que se manifesta como um preto velho, mas, na verdade, é um espírito muito antigo, já foi mago, sacerdote lá da época do Egito, essa coiseira toda, e é de lá que a gente vem trabalhando junto. Então, nesse aprendizado, nós fomos experimentando sempre novas técnicas, né? Sempre buscando novas técnicas ali, na prática. Eles falavam na minha cabeça, eu ia lá e fazia.
né? Para que chegasse a através da experimentação, chegasse a um resultado onde pudesse avaliar os resultados daquilo que a gente estava fazendo. Bom, então, num dado momento, a equipe, então, nos chamou para desenvolver essas ideias novas especificamente. E aí, nós começamos esse novo caminho, né, terapêutico, onde nós aprendemos bastante, pudemos ajudar muitas pessoas, experimentamos, então os resultados são fantásticos, como vocês estão podendo comprovar, né? E isso me levava a bastante aprendizado, porque era uma nova opção terapêutica onde lidava com o inconsciente, com as emoções, né, com as energias, espiritualidade, pensamento, sentimento, coisas do passado, personalidades, enfim. Trabalhava de uma maneira bem ampla e conseguia-se um resultado significativo em todas essas situações. E isso foi tornando o trabalho cada dia mais profundo e trazendo mais resultados. Aí nós passamos esse momento aí do primeiro item, né, que é um, e vamos para o 1, 2, 3, que é sobre a equipe Regenera Psi, né? Então, essa equipe, ela é fundamentada nessa experiência toda aí que eu falei, desses espíritos que foram participando. No começo, na corrente, eu nomeava os espíritos que faziam determinadas coisas. Então, os hindus traziam o sal rosa do Himalaia, né? O sal puro dos Andes eram os caboclos andinos, né? Enfim, cada um. Só que aí eu cheguei a um momento que eu falei, não dá, porque é muita gente, né? E cada um tem uma determinação. Aí eu parei e falava só o elemento, entendeu? Eu também fui experimentando, ver o que funcionava, né? O que dava certo, o que não dava certo, né? E aí nós chegamos ao modelo atual. E passado um tempo, né? Os espíritos, há uns 3 anos e meio, 4 atrás, começaram a me chamar para fazer um trabalho para passar a técnica para outras pessoas, portanto, formar terapeutas. E isso era necessário por uma razão simples, né? Só eu sabia, só eu fazia. Ou seja, se eu desencarnasse, teria acabado o trabalho. E aí, então, partindo dessa ideia, nós escrevemos o livro básico, né? E, a partir do livro básico, montamos a técnica, que já tinha formado aqui alguns terapeutas, né? E é isso que nós estamos trabalhando aí, estamos estudando. Então, a técnica, esses espíritos, que são espíritos irmãos estelares, né? A gente começou a perceber intuitivamente. E alguns clientes que tinham mediunidade narravam a presença desses seres estelares, né? Porque viam, o sujeito esquisito era assim, ou alto demais, nossa, parecia que tinha uns 3 metros, e outro assim, outro assado, né? E aí foi ficando claro que existiam os irmãos estelares, né? E eles ensinaram também muitas coisas, tanto os espíritos como eles, a lidar, por exemplo, com instrumentos, né? Através da técnica, instrumentos astrais que eram utilizados para obsessão, para adoecimento mental e físico, porque tudo isso, a corrente tem momentos em que ela trabalha, né? A instrumentação astral negativa. Mas também esses espíritos têm recursos, né? Os irmãos estelares dos espíritos têm recursos, instrumentos energéticos de alta frequência, né?
vamos dizer assim, aparelhos também, né? São aparelhos mais positivos, né? Potencializadores positivos, enfim, tem um monte de coisas que eles também ensinam e que vocês também vão estar aprendendo junto com eles e que vão participar do processo à medida que vão se embrenhando nesse caminho, se permitindo, né? E uma coisa muito interessante, gente, que eu disse e continuo batendo, abram a intuição. Isso é importantíssimo. Permitir-se ouvir a própria intuição. O ser humano, ele passou por algumas fases no que diz respeito aos níveis de consciência e de absorção das informações, né? Passamos pelo momento primitivo, aí chegamos ao momento da autoconsciência, aí nós passamos a ter domínio sobre a razão, porém, muito acima da razão existe a intuição, que é o passo do terceiro milênio, que é o passo cognitivo para a regeneração. Então, é importantíssimo a gente se abrir para a intuição, sabe? Aprender a ouvir a espiritualidade, mas ouvir os arquivos que nós também temos. Entende? Todo mundo traz experiências do passado. Quando eu fico aberto a isso, eu consigo também receber as intuições dos meus arquivos mnemônicos. Por exemplo, se você foi um médico, você pode receber ou acessar esses arquivos. Você foi um magnetizador, você pode acessar esses arquivos. Eu tenho que chegar a um ponto em que eu me entrego, né? Eu me entrego para que esses processos possam acontecer naturalmente, né? E assim nós possamos nos aprofundar aí, né, no que nós vamos fazer. Então, pensa bem nisso. A intuição é o mecanismo cognitivo mais importante para que nós possamos afinar a nossa sintonia com as informações espirituais e com as informações que nós buscamos em nós mesmos, nos nossos arquivos, né? Porque a gente não tem só, vamos dizer assim, informações negativas, né? A gente tem um monte, ela foi feiticeira, tal, mas ela aprendeu a lidar com as ervas e tal, outra aprendeu a lidar com os cristais, outra aprendeu isso, aquilo, tudo isso é arquivo. Se eu aprendo a trabalhar com essa capacidade, né, de se abrir para isso, nós vamos, com certeza, nos aprofundar cada dia mais. E aí, gente, não tem, como eu posso dizer, não tem limite, porque quanto mais você se abre, mais você aprende, mais você busca informações, você vai passar a ter a visão mental dos quadros que você está atendendo. E isso é riquíssimo, né? Esses dias eu atendi uma pessoa, e não, várias vezes aconteceu isso, que eu vejo o deslocamento da personalidade dela, do campo dela para o portal de encaminhamento. Com o tempo, todo mundo pode fazer isso, porque isso é intuitivo. Então, você vê o deslocamento da personalidade da pessoa, você vê a personalidade, a corporificação dessa personalidade, assim como vê espíritos, mentalmente. Quem é vidente pode até ver através da vidência, né? Muito bem. Então, agora eu vou ficar à disposição de vocês, porque eu pincelei aqui o que eu precisava, e aí vou ficar à disposição de vocês, das perguntas. Nós temos aí mais um bom tempo para desenvolver o que for necessário. Alguém tem alguma pergunta? Godoy,
Oi. Eu comecei já a fazer, né, no dia seguinte, e minha sobrinha, ela sofre de dores de cabeça terríveis, e para mim, claramente, é espiritual. Então, eu fiz a corrente e ela ficou impressionadíssima, porque quando acabou, passou. No dia seguinte, ela estava com dor de cabeça novamente. Eu acredito que a pessoa precisa, a gente faz a corrente, ok? Mas a pessoa precisa ter uma autorresponsabilidade em relação à sua conduta espiritual, à sua higiene espiritual, para que ela possa se movimentar dentro desse campo e cada dia que passa ela mesma atuar, entende? Então, isso eu percebi, eu fiz 2 vezes, as 2 vezes foram bastante eficazes, fiz nos meus filhos, eles agora pedem para que eu faça, isso é bem interessante, mas eu sinto que eu preciso, assim, alertar ou chamar a atenção para que as pessoas precisam olhar para esse lado para não ficarem dependentes, entende? Sim. Nós colocamos aí, em cima do seu comentário, 2 observações, né? Primeiro, uma coisa legal para vocês esclarecer o cliente é que não se trata nem de milagre, nem de mágica, é física quântica aplicada à espiritualidade, ao inconsciente e às energias. Portanto, existe um processo. Por isso que não é legal, vocês têm que fazer o que vocês estão fazendo. Quando partir para o tratamento dos clientes, nós temos que falar não em sessões, nós temos que falar em tratamento. Porque senão cheira mágica, né? Realmente, deu resultado lá. Mas o tratamento vai cortando as vinculações espirituais possíveis, vai encaminhando as questões psíquicas, personalidades, memórias, seja o que for, e isso vai distensionando alguns processos na pessoa. Então, eu estou falando só da funcionalidade, ok? Só da funcionalidade. O seu comentário é bem isso mesmo. É a mesma coisa que eu ir para a associação antialcoólica, passar por todo um processo e ir dali para o boteco. Óbvio que isso não funciona, né? Agora, mesmo lá na associação antialcoólica, eu preciso ir fazer um tratamento, um acompanhamento. Então, em qualquer lugar onde nós formos trabalhar, tem o depois e tem o antes. É por isso que, para vocês que trabalham com o patchwork, essa parte, né, do trabalho é feita exatamente pela terapêutica, pelo ensinamento, né, do patchwork. E a parte de aplicação é algo complementar. Então, uma coisa precisa da outra, porque se o sujeito está, vamos dizer assim, sendo redundante em alguns comportamentos evasivos, né, fugindo da realidade, fugindo de si mesmo, tal, ele vai continuar atraindo as mesmas coisas. Então, é verdade. O tratamento adequado, ele exige uma atitude da pessoa, né? Porque senão, como eu disse, vai parecer que é um milagre, né? E, na verdade, existe uma técnica que está agindo. Agora, a pessoa, obviamente, tem que fazer a parte dela, porque senão o processo se degringola, né? Ele termina de maneira inadequada. Lígia. Claudete pediu primeiro. Claudete, não? Lígia. Não. Então, não entendi aqui. Quem gostaria de fazer a pergunta? Vai lá, Rosângela.
eu fiz 2 aplicações em pessoas online. Quer dizer, foi uma em casa. Não, foi 2 online, que aconteceu o fato de, quando terminou a aplicação, a pessoa dormiu, não acordou mais, né? E passou bastante tempo, tipo 3 horas, para poder depois aqui, né? Aí, e me deu esse retorno dizendo que estava bem. Inclusive, uma delas estava com mal-estar muito grande e disse que realmente depois disso, nem no outro dia sentiu mais nada, certo? Uma pergunta também, nesse caso isso é natural Sim, acontecer, sim. né? Não tem nenhuma recomendação. Não, não. Certo. Outra coisa, eu apliquei numa cliente na maca, no consultório, e aí o que aconteceu? Ela entrou num estado de sono, né? Eu sentia que ela não estava dormindo, mas eu fiquei com dificuldade, ela não saía do lugar, entendeu? Como se não quisesse sair dali mesmo. Uhum. E aí eu tive que chamar, tocar bem de leve, ser bem suave, porque eu percebi que ela estava num estado, né? Ou não estava ali, não sei, né? Queria ouvir isso de você. E aí eu tive que ser muito sutil. E até quando ela acordou, ela ficou demorando a voltar, entendeu? Eu dizia, sinta a temperatura, né? Abre os olhos, olha a Sim. cor do ambiente, e ela aí fechava o olho, entendeu? Entendi. Então, eu tive que acordar, porque eu tinha sim, que atender outra pessoa, né? eu tenho Mas eu pessoas percebi isso, sabe? em estado de relaxamento profundo, não é isso? Acho que sim. É isso. Bom, isso aí agora eu não sei se ela saiu do corpo, que foi que eu vou escolher para você O que também. acontece é O que assim, você acha? a pessoa está carregando tanto lixo emocional que quando ela se vê alijada disso, é um nível de relaxamento que ela desconhece. Mesmo que ela faça alguma técnica de relaxamento, tal, esse nível de relaxamento, principalmente se ela tiver uma percepção, uma pessoa sensível, tem sensibilidade, né? Ou tem facilidade para o desprendimento, é isso que vai acontecer. Eu tenho pessoas que eu faço, eu desligo o vídeo e vou fazer outra coisa, porque a pessoa apaga. E aí não vou ficar ali esperando, nem vou acordar a pessoa. Nesse Exato. caso, você estava com ela ali e fez o Isso. correto, né? Mas tem pessoas que até combinam, falam assim, ó, tal, até falam, não, na hora que acabar, você desliga, não me chama, que eu vou ficar por aqui mesmo. E é legal, né? O nível de distensionamento. Você tem que pensar que é um nível de distensionamento que é tão intenso que a pessoa solta tudo, musculatura, enervamento, as conexões, né? O movimento o movimento das sinapses cerebrais também altera, né? O nível de relaxamento é enorme. Então, é algo natural. Uma coisa que está aparecendo aqui, eu acho legal vocês já notarem, não anotarem, é que nós vamos ter pacientes ou clientes diferentes. Então, as reações podem ter reações diferentes. E aí, eu, como terapeuta, vou ter que aprender como lidar. Então, a Rosângela falou assim, eu fui fazendo ela voltar devagar e tal. Você já descobriu um jeito de lidar com isso. Porque como são várias, né, clientes, cada um é uma digital, nenhum é igualzinho ao outro. A técnica é a mesma, mas o sujeito que está recebendo é diferente. Então, eu vou ter que ter essa sabedoria, essa habilidade, falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Na grande maioria, o processo vai ser o mesmo para todo mundo, mas vai ter gente mais, vamos dizer assim, que se desprende, por exemplo. Tem pessoas, eu senti que eu estava lá em cima e de repente eu voltei, papapá. Aí é peculiaridades, né, de cada um. Lígia. Não, eu não consegui tirar a mãozinha. Essa mãozinha é da primeira, eu não consegui tirar. Pede. É porque eu estou no celular.
Ah, entendi. Pede informação para a Wandinha, que ela sabe tudo de mãozinha. Vandinha. Sabe quem é a Wandinha? Ô, Lígia, no mesmo lugar que tu colocou a mãozinha, tu tira. Se tu não estiver vendo, Então, eu do apertei. lado de desligar, tem 3 pontinhos. Tu aperta nele, aí vai ter a mão lá em cima. Aí tu aperta Apertei. nela de novo. Não, tudo Ai, bem. Pronto. Fique em Agora paz. eu tenho outra dúvida. Posso? Pode? Olha só, em um desses atendimentos que eu fiz online, eu fiquei morta, eu esqueci até de comentar contigo, porque no começo a ligação caiu. Eu não sei o que acontece com o meu celular. A ligação caiu, eu falei, meu Deus, que droga. Aí eu dei uma respirada, aí quando eu respirei, veio, liga de novo. Aí eu liguei de novo e a pessoa estava sendo conduzida pela minha voz, então ela atendeu. E aí a gente começou de novo. Mas qual que é o protocolo certo se a ligação cai no meio da corrente? O que é o mais indicado a fazer? Ó, é uma situação que eu, assim, exatamente assim, não vivi. Mas eu vivi outras situações em que houve uma interrupção. Vou dar um exemplo. Começa aqui, no presencial, começa a pessoa e dá um aperto, eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro, falo para a pessoa, fica aí relaxada que eu já volto. Quando eu volto, eu continuo de onde eu parei. Então, sem nenhum prejuízo. E no seu caso aí, se tiver tudo ok, você poderia fazer a mesma coisa. Você tem que saber onde você parou, né? Não, isso daí não foi o problema. Eu digo pela situação para a pessoa. Porque, veja, quando você aplica em mim, por exemplo, ou quando qualquer outra pessoa aplica, de certa forma eu estou escutando ali o que você está falando. Se do nada Sim. fica tudo em silêncio, entendeu? Tipo, a pessoa fica meio que perdida ali. Eu aviso antes que a ligação pode cair. Se a ligação cair, fique tranquila, a corrente continua. Tá Ah, entendendo? sim, Essa é a minha sim. dúvida. Não, Ou eu entendi. ligo de novo, realmente. O que eu fiz foi o. O ideal é você ligar de novo. O ideal. Já aconteceu comigo o quê? A pessoa acaba a bateria do celular. E vocês sabem que quando você faz a ligação, se a bateria do outro está acabando, avisa no seu celular isso. Então, o que eu falo para a pessoa? Fica de boa, se cair, você pode ficar aí deitada que eu vou continuar fazendo. Gente, é mental, não vai ter prejuízo nenhum. Só não vai estar ouvindo, mas você vai terminar a corrente. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Nada. Mais alguma questão? Adalberto, eu tenho uma questão, sim. Olha lá. Eu quero só lembrar todos nós aqui no grupo que nós precisamos pedir permissão a quem a gente vai aplicar a corrente. A gente não deve, em hipótese alguma, abrir uma corrente para alguém que não nos autorizou. Sim, sim. Né? Eu quero só estar lembrando que vocês estão começando esse movimento, alguns de vocês, né? A maioria não, mas alguns. E eu estou lembrando isso, que é fundamental. Nós não temos o direito de violar ninguém. Então, a gente pede a autorização da pessoa, se ela permite, ok. Se ela não autoriza, ok, eu não faço. Entende? Ah, sim, né? Então, isso é só lembrar esse detalhe, porque a gente está iniciando esse processo. E a gente precisa desses lembretes. Sim, com certeza. Beleza? Com certeza. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Aproveite. Pois não. Quando você recomendaria, por exemplo, quando a gente faz a corrente, que a gente termina, né, se eu faço uma, duas no dia, ou seja, uma só, você recomendaria a gente tomar assim, um banho de ervas depois, alguma coisa? Não, você até pode tomar, não prejudique nada, mas acabou a corrente, a hora que estiver funcionando que nem um reloginho, acabou a corrente, você está melhor do que você estava antes de fazer a corrente. Comigo acontece assim. Às vezes eu chego de manhã, estou meio com a bola baixa e tal. Primeira corrente que eu faço, eu fico 10. Porque lembre sempre disso, você está passando pelo processo. Né? E ele é cumulativo. Né? Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Né? E quanto mais eu faço, mais eu estou me tratando também.
Não é só a melhora da hora, né? Então, isso é muito importante, gente. Todos nós, indistintamente, trazemos diversos compromissos psíquicos e espirituais. Quando nós fazemos a corrente, volta a repetir, nós também passamos pelo tratamento. E há um ganho enorme nisso. Ou seja, quanto mais eu faço, mais eu consigo também lidar com os meus próprios conteúdos enfermiços. Né? Célia. Godoy, eu queria compartilhar, no sentido que você está falando, o que aconteceu comigo. Porque realmente eu fiz a corrente com duas pessoas extremamente pesadas espiritualmente. E nada, assim, eu tive esse receio da Rosângela, mas absolutamente nada. Uma tranquilidade imensa. Isso mesmo, é isso. O caminho é para esse lado mesmo, gente. O caminho é para esse lado. Então, sempre lembra que quanto mais eu treino, melhor eu fico. Isso aí é em qualquer setor do conhecimento humano. Né? Então, obviamente, se aplica também à corrente. Mas é importante que a gente saiba que há um ganho enorme para nós também. Isso é muito legal a gente ficar com isso claro. Né? Muito legal. Por quê? Gente, no meu caso em especial, que venho aí de encarnações bem pesadas, eu passei, assim, antes da corrente, né? Eu sempre trabalhei bastante mediunicamente, fazia também trabalhos assim, conjunto, tal. Mas teve uma época da minha vida que era 24 horas por dia espírito na minha cabeça. 24 horas por dia. Eu tinha uma loja de cosmético, eu tinha até deixado um lugarzinho lá em cima, então engarrava, eu ia lá, despachava a entidade, voltava e ia atender. Por quê? Ou seja, eu sou um espírito bem comprometido no passado. Só que vocês provavelmente não têm o meu nível de comprometimento, mas têm algum comprometimento. Ou seja, tanto com inimigos como com comparsas. Quem são os comparsas? São aqueles espíritos que nós vivenciamos as experiências negativas juntos. Entendeu? É o nosso bando que ficou por lá de lá. E ainda tem uma terceira situação, que não é inimigo, não é comparsa, mas foram pessoas que foram lideradas por nós de alguma maneira. E aí os compromissos que acarretam essa pessoa, a gente tem um nível de responsabilidade. Quando nós reencarnamos, principalmente o que vem com mediunidade, o compromisso mediúnico, mas tem sempre um grupo de espíritos que estão no mundo espiritual, que acompanham nossa encarnação e que nos ajudam. São os protetores que a gente tem, os amigos espirituais, porque a tarefa é árdua. Né? Agora, tudo isso por quê? Porque é necessário que a gente vá se desfazendo desse peso. Né? E depois que comecei com a corrente, aí foi acabando isso. Acabando por quê? Porque o dia inteiro fazendo isso. Né? Então, para vocês também vão ter um ganho muito importante. Patrícia. Oi. Só pedir para dar uma revisada na autoaplicação, Adalberto. Que eu anotei aqui na nossa formação, que é a ARI, não é isso? Aí eu fiquei com dúvida quando eu fui fazer a autoaplicação, que foi só o que eu fiz, eu não fiz nenhuma aplicação para outras pessoas. Aí eu gostaria de retomar. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos ter uma aula que eu vou me aprofundar nisso. E eu preferia que fosse nessa aula, se não for um problema para você, tá? Porque aí nós vamos... Outra coisa. Cada aula, falo aula, não é a nossa psicomentoria, eu vou passar para vocês um vídeo. É um vídeo meu.
Nesse vídeo, eu vou ensinar uma parte da corrente. Então, também vai ter um vídeo que eu vou falar, né, dessa aplicação. É algo que eu criei, é uma coisa simples, tá? É vídeo caseiro, né? É uma coisa bem simples, mas para que vocês possam ver esse vídeo, ver, falar, é assim, é assado, tal, 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 entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu vou passar um que fala sobre psicomentoria, dá uma série de ideias que você pode estar usando e tal, para melhorar a sua produtividade, papapá. No próximo vai ter outro, e assim vai. Bom? Lígia. Adalberto, em caso de criança, eu sei que você falou lá no curso, falou alguma coisa em relação a isso, mas em caso de criança, tem algum cuidado específico que a gente precisa ter? A única coisa que... Porque a técnica, ela tem a psicomentoria, que é o momento anterior à aplicação, que a gente vai estabelecer os links, né? Então, a pessoa vai falar assim, então, eu sofri um problema financeiro, sofri abuso, sofri isso, estou com uma doença, papapá, ou vai lembrar de uma coisa lá de trás. Tudo isso que ela vai falando são os links do inconsciente com o campo, tá? Links do inconsciente com o campo. A partir daí, nós vamos para a corrente e esses links já estão fixados e é a partir daí que acontece a drenagem. Ok? Muito bem. Dado a isso, com a criança, você não vai... Se eu falo criança, uma criança pequena, né? Sei lá, 2 anos, 3 anos. Você não vai conseguir estabelecer esse mesmo tipo de vínculo através de um diálogo. Ou seja, vai ser difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Você teria que usar, talvez, alguma atividade lúdica, tal, papapá. Pelo menos, para mim, fica fora do meu dia a dia, né? Mas, com a criança, você vai fazer a corrente sem, provavelmente, estabelecer a psicoterapia com a criança. Você pode fazer, a mãe e a criança, e você conversar com a mãe, entendeu? Para trazer o que é que está perturbando a criança. Depois disso, tem a questão da maca. Será que essa criança vai ficar na maca? Ela não fica. Fica no colo da mãe. Deixa eu falar por que eu fiz essa pergunta. Eu vivi uma experiência com a filha da minha enteada, que ela me chama de vovó. E ela estava angustiada, porque ela estava chorosa por conta da separação com a mãe com os pais, né? Ela estava conosco e os pais não estavam presentes. Aí ela deitou junto comigo e me veio na hora fazer a corrente nela, sabe? Ela estava bem angustiadazinha. Aí eu disse assim, vovó vai rezar, você. Aí ela disse assim, tá certo. Na mesma hora, ela ficou. Agora, o mais incrível foi o que aconteceu. Aí ela disse, tá certo. Quando eu comecei a fazer a corrente, Adalberto, ela começou a fazer assim na mão. Eu olhei para a mão, eu disse, meu Deus, o que é isso? E aí ela, de olhinho fechado, lá deitadinha, começou a fazer assim na mão. E aí ela apagou, dormiu. Passou. Aí ela levantou, tanto que meu marido depois disse assim, o que aconteceu? Mudou a vibe? Aí ela voltou, acordou, ficou alegre, sabe, brincando e tudo. Quando deu, assim, umas 4 horas depois, eu acho que já era no segundo expediente do dia, eu acho que já tinha passado mais de 4 horas. Aí ela chegou para mim e disse assim, vovó, você pode fazer aquela reza em mim de novo? Aí eu disse, não, filha, não dá para fazer 2 vezes. Ela disse, só um pouquinho, vovó. Aí eu disse assim, tá bom. Aí ela deitou, aí veio para mim assim, que não era para fazer a corrente, era para pedir ao anjo de guarda dela, né, que desse a ela o que ela tivesse precisando. Exatamente assim que eu escutei. Aí, tá vendo? Aí eu botei a mãozinha no plexo dela
E aí comecei a conversar, né, com ele, pedindo que fosse visto qual era a necessidade dela. Aí ela, de novo, buf, apagou. Aí, depois, quando ela acordou, aí eu disse, eu vou dizer para a mãe dela, né? Porque depois é que ela vai contar para a mãe dela uma coisa sem ela entender. Sim. E aí, enfim, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, será que tem alguma coisa específica que a gente não deve fazer ou deve fazer? Agora, essa história da mãozinha dela, assim, é que eu fiquei... E ela é uma criança que ela expressa ser uma alma muito velha, muito. Há muito tempo a gente sabe que ela é velha. Ela já estava incorporando o preto velho dela. Menina, eu disse, Jesus, a gente faz as coisas e não sabe com quem tá, né? Com certeza. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria, assim, a partir da sua fala, quando você disse que os links a gente faz, e eu já sei disso, que a gente faz os links através daquilo tudo que a gente traz. E quando a gente não pede os links, como a gente faz como no pronto-socorro? Então, a gente tem um ganho, o cliente teria um ganho menor? Eu não entendi a pergunta. Como assim não faz os links? Por exemplo, quando a minha filha vem para fazer a corrente, eu não faço uma consulta toda. Eu não digo, filha, olha, me diz aí como foi tua semana, o que foi que te pegou, quais são os conteúdos que você gostaria de trabalhar, porque te fizeram de alguma forma levar para um lugar que não era interessante. Eu não faço isso, eu aplico simplesmente a corrente. Então, a partir do que você disse, é mais interessante quando o conteúdo é trazido, não é? Sim. Você sempre tem que pensar assim, o que eu posso fazer pelo melhor resultado? Essa é a dinâmica, né? O que eu posso fazer pelo melhor resultado? Não vai acontecer? Vai acontecer, tanto que está acontecendo. Você está vendo, está presenciando o que está acontecendo. Mas quando a pessoa mergulha nas emoções das memórias que estão perturbando, óbvio que o resultado é maior. Mas não significa que não está acontecendo alguma coisa, tanto que você está expressando que ela tem sentido isso, né? Então, eu tenho que pensar sempre assim, o que eu posso fazer de melhor para o maior resultado. Quando não dá, eu faço o que dá, né? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Se não tivermos mais perguntas, nós vamos fazer uma corrente de encerramento. E depois eu vou passar para vocês o vídeo. Mas o vídeo eu vou passar no nosso grupo, né? Passo o vídeo no nosso grupo. Então, tá bom. Então, agora vocês se ajeitem aí, que nós vamos fazer uma corrente. É uma corrente resumida, tá? Para que nós façamos a limpeza aí das energias. Nós já estamos sobre, né, a orientação aí sobre isso. Então, vamos lá. Fortalecendo a frequência entre nós, abrindo o portal de limpeza e abrindo o portal de encaminhamento. Girando as energias em alta velocidade e frequência, sentido horário. Girando. Girando. Pedimos. O sal puro dos Andes, o sal rosa mineral do Himalaia e as areias monazíticas, girando em alta velocidade e frequência sentido horário, pedindo as forças da natureza, pedindo aos elementais, aos irmãos estelares e espirituais, girando em alta velocidade e frequência, desintegrando todas as energias negativas, girando, desintegrando e sugando para o portal de limpeza,
girando, desintegrando, desintegrando, aterrando. Pedimos que passe pela corrente todos os conteúdos psicoespirituais ligados a esta frequência, jogando a rede dourada de Atlântida em 1, 2, 3, puxando, cortando os vínculos, puxando e passando, passando para o portal de luz, passando, encaminhando, cortando os vínculos, passando, encaminhando. Fechando a frequência da rede, fechando os portais negativos abertos. Pedimos as águas magnetizadas da natureza entrando na corrente e lavando o corpo, mente, ambiente, lavando e escorrendo para o portal de limpeza. Lavando. Pedimos as ervas da natureza, e a erva doce, a camomila, a melissa, a cidreira e o mel, relaxando, 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 relaxando. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais estelares, pela oportunidade desse estudo, desse trabalho, desse aprendizado, e que possamos prosseguir fiéis ao ideal de servir ao bem. Que Mãe Maria Santíssima possa nos envolver a todos com seu manto de luz. Gratidão, gratidão. Que assim seja. Gente, uma felicidade estar com vocês. O nosso programa tem o próximo dia, né? Vai ser só mês que vem, tá? E aí, conforme a gente vai ajeitando, vai colocando as datas, já está tudo programado. Mas talvez tenha que fazer alguma alteração, tranquilo. Bom? Tranquilo, calma. Lembrando, nossa reunião quarta-feira, às 19 horas, no Ágape, na Rua Marquês do Paraná. Então, chega um pouquinho antes, tá bom? Mesmo Boa porque noite. a gente quer fazer fofoca e tem que fazer antes. Tá bom? Claudete, é às 8 horas? Horário. Acho que a gente marcou, não sei mais. Às qual foi. 19, não foi? Eu Às acho que 19. foi 19. É. Eu acho que foi às 19. É bom mandar um aviso, né? Sim, tá lá Tá. no grupo. Beleza, então, só lembrando isso. Tá bem? Beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.